Alô, todo mundo, sejam muito bem-vindos. Mais uma edição do Streamlab da Azura. Vamos ter Stefano Nurra, diretamente. Ele faz parte da equipe do Energy Standard. Ele é um biomecânico, seja muito bem-vindo. Como vai, Gianluca, tudo bem? Como está aí, tudo bem por aí? Está tudo ok. Já começamos a trabalhar, já começamos a fazer o nosso trabalho. Fantástico. Hoje o Stefano vai trabalhar conosco a respeito sobre a virada de borboleta e todos os detalhes para desenvolver uma melhor virada. A virada é uma técnica da virada. Vamos ver o trabalho. Vamos tentar aprender um pouco mais com a experiência dele. Muito bem. Vou dividir a tela com vocês. Vamos ver aqui então. A primeira prova que eu preparei para vocês foi a final da ISL, da Liga, a prova de borboleta. Você pode ver esse nadador com a touca azul é Caleb Dressel. E esse com a touca vermelha é o Flora Manadu. E no meio é o Chad le Clos. Vamos ver de novo. Vocês conseguem ver a diferença? Daquela Dressel consegue fazer uma grande virada. Assim. A diferença entre eles, e você pode prestar atenção que ele abre essa diferença depois da virada. E a virada de Chad le Clos sempre é boa. E uma virada boa em piscina curta faz muita diferença. E eu quero primeiro com vocês definir o que é a virada. Para mim, a virada começa aqui, quando faltam mais ou menos 5 metros para a virada. E por que esses 5 minutos? Porque nesses 5 metros, você consegue ajustar e você consegue finalizar. E você vai finalizar depois dos 15 metros da saída da virada. Talvez essa virada de Dressel está saindo na altura dos 12 metros. Então, quebrando a superfície. O segundo, eu ainda acho que essa segunda braçada ainda faz parte da virada. Então, ou seja, a virada ela começa 5 metros antes de eu entrar na parede e termina 15 metros na saída da parede. A virada é tudo isso. E isso é importante. A correta aproximação da parede vai ser determinante para dar uma boa virada. Assim você consegue ver. Eu preparei para vocês. Tivemos alguns dias atrás, aqui na Itália, uma competição, o troféu Sette Colli. É uma competição internacional. E aí vocês vão conseguir ver. É uma piscina de 50 metros. Foi uma das primeiras competições nessa fase pós-pandemia. O nível da competição foi muito bom. Talvez não igual algumas temporadas atrás, mas foi uma boa competição. Você vai ver um nadador jovem, Federico Burdisso. Ele tem melhorado bastante. Nessa virada, por exemplo, nós conseguimos ver algumas coisas muito boas e outras nem tanto.
essa parte de saída de virada. Muito bom o breakout. Mas, em compensação, essa aproximação da parede, preste atenção, que ele está um pouco longe da parede, ele tem um deslize, ele vai para baixo d'água, e aí você consegue ver o corpo dele, inclusive está um pouco arqueado. Eu não gostei dessa virada. E eu vou dizer para vocês por que eu não gosto tanto. Porque o atleta quebrou a sequência. Assim, são alguns nadadores mais... Às vezes um bom nadador, por melhor que ele seja, ele pode cometer um erro como esse. Vamos ver. Nós definimos a virada, 5 metros de aproximação. E vamos definir então as fases da virada. A aproximação da virada. Essa é a primeira fase. Aí nós temos a tocada na parede. A saída de lado da parede, o empurrão da parede, a parte submersa e o rompimento da superfície, o breakout. Assim, você consegue ver essas fases em outros estilos, mas é importante para lembrar que... Agora vamos ver outras viradas, mas agora filmadas da fase submersa. Temos quero chamar a atenção. Eles respiraram na primeira braçada. E alguns dizem que não se deve respirar na primeira braçada. Isso é um erro ou é uma característica? Muito obrigado pela pergunta, porque é algo muito importante. Eu não posso dizer que isso é uma coisa nova. Nós agora temos que ter um pouquinho mais de cuidado em relação a isso. Porque alguns nadadores estão fazendo isso. Mas nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Eu quero mostrar isso aqui para vocês agora. Esse é Andrei Minakov. E nós temos 3 imagens dele. De submerso. Uma tomada lateral e uma tomada por cima. E os vídeos estão sincronizados. E vocês conseguem ver o mesmo movimento. Quero lembrar a vocês que Andrei Minakov foi vice-campeão mundial no ano passado em Guangzhou, nos 100 metros borboleta. Andrei, por exemplo, doesn't breathe after the breakout, but some other one is breathing. Você pode ver que ele não quebra depois do breakout, mas algumas pessoas quebram. We spoke about the definition, we spoke about the phases. Now we have to speak about the target of the turn. Vamos falar sobre o objetivo da virada. Faz a virada, executa, sai da parede. Você deve impulsionar a parede. Aí tem a parte submersa. E lembre que essa pernada submersa, essa parte submersa, precisa ser mais rápido do que quando você está nadando. Porque então, se a velocidade dele na fase submersa é mais lenta do que o nado, então que ele tem que começar a nadar.
Vamos agora sobre a respiração na primeira braçada ou não. Tem alguns nadadores que saem na altura dos 15 metros, tem outros que saem próximo dos 15 metros. O nível... Os nadadores precisam... É importante que respeitem o objetivo. Eles vão tentar aproveitar o máximo possível sem perder nenhuma velocidade. Se eles tiverem que quebrar a superfície, tudo bem, não tem, o que você não pode perder é a posição. Você não pode perder a velocidade. Se o nadador não é muito especialista, talvez vou até mostrar algo para vocês. Esse aqui é um outro nadador. Esse é o mesmo vídeo, só que agora é só a parte submersa. Ele está se aproximando, faz a virada. Você preste atenção. E ele vai mexer somente a cabeça. E ele não vai precisar mudar o posicionamento do corpo. Mas muitos atletas, talvez uma criança, um nadador mais jovem, ele vai fazer mais ou menos uma curva como essa para respirar. Mas se o atleta conseguir manter o corpo alinhado dessa forma, por que não? E essa responde a pergunta feita pelo Gianluca. Então, esse movimento para quebrar essa primeira respiração, ele precisa ser feito da forma correta. E aí eu vou lhe dizer, qual é a forma correta? Você não pode inclinar muito, o corpo tem que estar alinhado, e que você consiga fazer isso. Se você conseguir manter o ritmo adequado, e quando o estilo, o primeiro movimento de nado for executado, você estiver alinhado, você vai ter uma redução de resistência. Então, não tem como eu realmente determinar, né? Talvez um nadador mais jovem, inclusive, tenha mais dificuldade para fazer isso. Mas, quando o nível do atleta é mais alto, ele já consegue ter as coisas mais sob controle, ele vai conseguir quebrar a superfície sem... Isso não tem problema. Então, nós acabamos começando pelo final da virada. Vou ter que voltar. Então vamos falar da primeira fase, a aproximação da borda. Quando você vai se aproximar da borda, nós precisamos utilizar a velocidade para fazer o giro. Então ele tem que entrar de forma adequada, ele tem que entrar encaixado. Você pode prestar atenção que ele entrou. Esse é um excelente atleta. Você consegue ver que a entrada dele é perfeita. Não está muito longe, não está muito próximo, está perfeita. E esses detalhes são muito importantes. E agora eu falo para os atletas. Todos os treinos, quando os treinadores dizem para vocês, toque a parede, nós queremos a perfeição. Nós precisamos treinar para que você sinta
E para que você faça isso de forma precisa. Se o atleta, se ele não faz o último nado, muitas vezes os dois últimos nados, dois últimos ciclos, ele relaxa para entrar na parede. E isso é quase que impossível treinar essa aproximação de borda. É muito importante que o atleta carregue essa velocidade para a aproximação, para poder treinar essa aproximação de forma perfeita. Cada nadador que estiver nadando, nós temos que treinar, ou dessa forma, ou nós vamos estar muito longe ou ficar muito próximo. E não vai ser uma boa virada. Essa é a aproximação da parede. Aí eu vou usar a velocidade de aproximação para a segunda fase. Toquei as duas mãos, segunda fase. Quando os atletas tocam na parede, veja como ele está, o corpo dele alto na água. Ele toca na parede, ele vai fechando o corpo, ele traz o corpo dele de lado, né, os joelhos vêm para o peito, vocês estão vendo? Isso é muito importante. Tente fechar o mais rápido possível. Ele deu mais uma pernada. Muito importante que ele feche o corpo. Quando eu digo fechar o corpo, quer dizer... É quase como uma bola ali. Quanto mais fechada essa bola, mais rápida será essa rotação. E você vai entender a importância da rotação para fazer esse movimento mais rápido. Os joelhos fechando o corpo. Outro ponto importante é a ação dos braços. Você pode ver, os braços estão relaxados. Depois que eles tocam na parede, eles vão sendo flexionados. Um braço está flexionando mais que o outro. E esse braço começa a empurrar a parede. E isso vai acelerar a velocidade da rotação. Ok? Assim, o atleta, ele vai ter que tentar chutar o corpo. Quando o atleta, ele vai empurrar os pés da parede, ele vai ter que estar na mesma linha. Vejam lá. Os pés... Você consegue ver. Está na linha da coluna dele. E isso é muito importante. Se o meu objetivo é empurrar, com certeza, eu preciso estar na posição correta. Ok? Agora, essa é a rotação. Stefano, posso lhe interromper? Eu tenho uma curiosidade para você. Qual seria uma rotação, o tempo de rotação adequada? Foi bom que você falou isso para eu mostrar alguma coisa. Isso, por exemplo, essa é uma análise de Andrei Minakov, da virada dele, o nadador que vocês estavam assistindo no vídeo. E aí você consegue ver o tempo de rotação dele. O tempo entre o toque com as mãos e com o toque do pé
É muito bom. Olha o tempo. E para ser sincero, talvez esse seja um dos mais rápidos do mundo. 0,74. 0,85. É uma rotação muito boa. De 75 a 80 é fantástico. Até 90 não ruim, não é ruim. Tem alguns atletas que às vezes demoram até mais de um segundo. E aí, nesse caso, provavelmente é a técnica da rotação. Outro exemplo. Esse é um nadador que nada 200 de borboleta. Vamos dar uma olhada na rotação dele. Não é ruim. Eu não posso dizer incrível, que a rotação é 87. É uma rotação boa. Perfeito? Muito obrigado, Gianluca, porque eu tinha esquecido desse fato. Isso é importante. Agora, o corpo dele está na posição correta, mas vamos olhar os pés dele. Isso vocês estão vendo que é quase como não quero que ele me escute, mas é quase um pé de pato. Eu estou brincando, mas os pés estão muito próximos um do outro. Se você tiver que ir num ginásio ou você quer executar um salto, qualquer tipo de exercício com as pernas, a posição dos pés não vai ser essa. Você vai botar um pouquinho afastado e jamais nessa posição de pé com os dois pés abertos. Eu não tinha visto antes. Eu vou ter que dizer para ele. Todos esses detalhes são importantes. Com certeza. Se os pés não estão na posição correta, a impulsão não vai ser a melhor. Mas pense. Se você consegue fazer uma impulsão com essa posição, pode ter certeza que não é a melhor impulsão. Então, empurrando, tu consegue ver a coluna dele totalmente estreita, numa boa posição. E você consegue ver a impulsão da parede. Essa impulsão dele a mais ou menos 0,3 segundo. É rápido. Talvez porque ele não tenha tão longe da parede. O ângulo dos joelhos. É impossível se você não estiver na posição, no ângulo adequado para ter uma melhor impulsão. O nadador às vezes está muito próximo da parede, então ele não consegue impulsionar de forma adequada. Muito bem. Falamos da impulsão da parede.
a gente consegue ver, não é perfeito. Vocês conseguem ver fácil, nesse caso, ele começou a bater perna um pouco cedo, de forma prematura, muito cedo. Quando o atleta empurra a parede, ele está saindo da parede, é muito rápido. É importante que ele aproveite um pouquinho mais essa impulsão. E se ele botar uma pernada logo ali na sequência, ele perde um pouco. Porque eu estou preparando a minha pernada e eu começo a perder velocidade. Vou tentar explicar de novo. Nesse momento, o atleta está numa posição muito rápida. Quando ele começa a tentar usar essa velocidade, ele acabou batendo a perna um pouco de forma prematura para preparar a perna nesse momento, e ele acaba perdendo um pouco de velocidade. Assim, melhor esperar um pouquinho mais. Outra coisa, uma das melhores coisas tão importantes para, nesse caso, essa primeira pernada está um pouquinho aberta demais. É porque o corpo está se movendo de uma forma muito rápida. Então essa pernada teria que ser um pouquinho menor, porque senão eu vou aumentar a minha resistência. Talvez a segunda pernada menor, e aí o corpo todo o movimento. Muito bem. A saída da parede. Ele poderia ter escapado dessa primeira pernada por completo. Aqui seria o ponto certo para dar a primeira pernada e não a segunda. Outra coisa é a segunda pernada um pouquinho menor, sempre tentando minimizar a resistência. Essa parte é muito boa. Andrei Minakov é um grande exemplo. Não, vice-campeão mundial. E a diferença... incrível que a diferença entre ele e Caleb Dressel é depois da virada e depois da saída. Essa parte ele é realmente muito bom. Muito estável a posição. Você pode ver os braços, os ombros. Então, na sua opinião, quanto será, talvez, esse momento de esperar após uma virada? Ele fala sobre a primeira pernada. Nós já falamos sobre isso quando falamos em outros webinars de saídas, de viradas. A parte submersa ela tem que estar conectada com o nadador. Se o nadador é capaz de ter uma boa parte submersa, e se ele é mais rápido na parte submersa do que ele está nadando, ele vai ter que fazer um submerso longo. E se a eficiência não é tão alta, é melhor não fazer um movimento submerso tão longo. E aí eu estou falando aqui exatamente dos 15 metros.
o quanto eu vou ficar embaixo d'água. Isso precisa ser mais rápido a parte submersa do que a parte nadada. Senão não justifica ficar embaixo d'água. É bom escutar a opinião do treinador, porque é onde ele que vai identificar. Mas quando eu estou falando de um atleta de alto nível, nós a gente consegue determinar por alguns centímetros exatamente aonde ele consegue subir de uma forma mais adequada, sem perder velocidade. Mas a coisa mais importante é quando ele ficar embaixo da água, a velocidade debaixo da água tem que ser maior do que a velocidade de nado. Senão não há sentido ficar embaixo d'água. Assim, vamos sair agora, o breakout, é o rompimento da superfície. Um pequeno erro aqui. Você consegue ver. Excelente o streamline, perfeito. Mas veja, ele quebra a superfície. Não é a cabeça. Não é a melhor, não é a posição. O breakout é quase como se você está subindo o breakout na posição ao contrário. Ali, olha aquela posição. Se você quebra, você está subindo primeiro com o quadril e depois a cabeça, não pode. Não é a melhor solução. Você vai ter uma área maior no rompimento da superfície. Essa pergunta que o Gianluca me fez, respirar ou não respirar? Muitos nadadores, eles optam por respirar logo depois da quebra de superfície. Você vai fazer esse movimento somente com o uso da cabeça. Você não pode envolver o corpo todo para fazer este movimento. Quero mostrar a vocês para... Esse aqui. É um bom nadador. Vejam. A aproximação não é tão ruim. Está um pouquinho melhor que o outro vídeo. Ele está fechando o corpo. Não é ruim. Não é ruim. Aqui nós conseguimos ver... Olha a posição dos pés. Muito boa a posição dos pés. Perfeito. Você vê que ele espera um pouquinho mais do que o vídeo anterior. Aqui ele saiu um pouquinho fundo, eu achei. Às vezes é muito comum isso. O nadador, depois de impulsionar a parede, eles querem empurrar. E se o movimento é muito aberto, ele vai empurrar. Mas antes de dar a pernada, você consegue ver que a resistência é muito grande. Antes de executar a pernada, ele faz o movimento de preparação. E aí é que está essa resistência muito grande. Esse nadador
Ele mantém a perna no mesmo nível do corpo. Ele está, inclusive, um pouco fundo. Muito fundo. E aqui tem muito mais resistência. Nós não precisamos só pensar na impulsão, mas nós temos que pensar no balanço, no equilíbrio, na impulsão, na força que nós vamos aplicar no nado e a resistência. O balanço entre todos esses fatores. Assim, depois eu gostei. É um bom movimento. Incrementa. Você consegue ver? Vamos ver agora o breakout. Não. Não é perfeito. Não é mal. Eu achei o corpo um pouco flat demais. Vê se eu tenho mais alguma coisa interessante. Vou mostrar no nadador agora. Vejam. Aqui. Vocês viram no início o Burdiço. Ele fez o mesmo erro. Ele terminou o nado um pouco longe da parede. Mas a atleta está deslizando. Veja. Então ela já está olhando para a parede. O corpo já está arqueado. Não é bom. E a velocidade você perde velocidade. O que vocês acham então? O que ela deveria ter feito? Uma abraçada a mais? Isso acontece com uma certa frequência. Como eu faria correção para isso? Qual seria a estratégia? Eu daria mais uma abraçada? Eu deslizaria? O que eu faria para evitar isso? Essa é uma boa pergunta, mas não tem resposta. Se você está aqui, nós não conseguimos fazer mais nada, é tarde demais. O atleta vai para baixo, mais para baixo do que deveria, abaixo do normal, por causa do deslize. Não, acho que não cabe mais um nado. O principal problema aqui é que você não pode pensar na virada quando falta 1 metro para virar. Isso é muito tarde. Você tem que pensar na virada quando faltam 5 metros, pelo menos. É a hora onde você vai conseguir arrumar, ajeitar alguma coisa. O tamanho da tua braçada, quantas braçadas, qual o ajuste que você vai fazer. Aqui não tem mais muita coisa para fazer, infelizmente não dá mais para fazer mais nada. E aí o resultado não vai mudar muito. Isso é mais um motivo que eu repito. Os nadadores mais inteligentes são aqueles que vencem. Por quê? Porque eles treinam esses detalhes. Eles têm cuidado com relação a isso. E durante as provas, eles não vão nem precisar pensar nisso, já está inserido no programa deles. Mas eles vão ter que cuidar disso muito no treino. Muita atenção. Assim, mais uma coisa interessante, ela foi para baixo,
ela faz a rotação. Você presta atenção que ela não flexiona o braço, mas este movimento, e você consegue ver que o giro é lento e o corpo está para baixo. Se a velocidade é mais alta, você consegue fazer essa rotação de forma mais adequada e o corpo mais fechado. E aqui você consegue ver que o movimento é lento, bem lento. Boa posição. Não é ruim não. A posição é boa. A primeira pernada não é tão funda. Ela está bem. Da forma como ela chega na parede, sai da parede, são bons os movimentos. Muito bom o breakout. Gostei do breakout. Você consegue ver, ela está quebrando a superfície com a cabeça e não com o quadril. E agora? Eu acredito que tudo esteja claro. Para mim, o importante para te dar as regras adequadas para que você consiga ficar o ponto para cada fase, você saber exatamente o que tem que fazer. Stefano, qual é o segredo para dar a virada mais rápida possível? Qual é o segredo? Para prestar atenção. E repito todo o tempo, o nadador mais inteligente é o melhor nadador. E o nadador mais inteligente é aquele que é capaz de treinar esses detalhes. E ele vai ser capaz de evitar. Ele vai prestar mais atenção no treinamento para evitar esses erros. Não tem outro caminho. Ou de qualquer forma, o que eu posso dizer? É quase um jogo. Eu não sei. Uma aposta. Eu concordo com você. Stefano, uma excelente sessão, muito boa. Você trouxe para nós muita informação, muita coisa boa, esses detalhes, esses aspectos. Eu quero te agradecer mais uma vez e lembrar a todos vocês que se quiser alguma coisa, é só entrar em contato com o Facebook, meu nome, Stefano Nurra, ou no Instagram, Swimlab Analysis. Estou disponível. Eu gostaria, antes de terminar, eu queria agradecer aos tradutores que fazem um trabalho bem bacana. Muito obrigado, Stefano. Quem quiser seguir o Stefano no Instagram, na Azura, não serve a nós também nas nossas contas e redes sociais. Azura Aquatics. Nosso canal de YouTube. Assine o nosso canal. Assine o nosso webinar e as nossas novidades. Os atletas e vídeos, etc. Tá bom, gente? Muito obrigado, se cuidem bem. Muito obrigado, Stefano. Se cuide e até uma próxima. Onde você esteja. Obrigado. Até mais e até a próxima.